Olá, seja muito bem-vindo. Você acompanha nesta edição as últimas notícias do Brasil e do mundo. A gente começa esta edição falando sobre o programa Farmácia Popular do Governo Federal, que completou 20 anos. Para comemorar, o Ministério da Saúde anunciou hoje uma medida que beneficia o bolso dos brasileiros. Remédios para tratamento de colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite vão ser oferecidos de graça para a população. Cerca de 3 milhões de pessoas vão ser beneficiadas com a medida do Ministério da Saúde que torna gratuita a distribuição de medicamentos do programa. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, fez o anúncio da medida, destacando os remédios que vão ser entregues para a população. A partir de agora, nós temos 95% dos medicamentos e insumos oferecidos na farmácia popular de forma inteiramente gratuita. E estamos agregando, então, a gratuidade 10 medicamentos. São medicamentos indicados para colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite. Essa lista de gratuidade já incluía antes medicamentos para diabetes, hipertensão, asma, osteoporose e anticoncepcionais. Mas hoje trazemos, não é esse fato, de termos 10 medicamentos na gratuidade, ainda trazendo mais benefícios do nosso programa Farmácia Popular. Segundo dados do governo, o programa oferta 41 itens entre remédios, fraldas e absorventes. Antes da medida, o Ministério da Saúde pagava até 90% do valor de referência e o cidadão pagava o restante, conforme o preço de venda praticado pela farmácia. A partir de agora, com esta nova lista de gratuidade, o brasileiro pode economizar até R$ 400 por ano. O programa Farmácia Popular foi criado pelo governo federal em 2004 e está presente em 85% das cidades brasileiras. Cerca de 4.700 municípios participam, com mais de 31 mil farmácias credenciadas em todo o país. E ainda falando sobre saúde, a Anvisa aprovou o projeto piloto para a implementação da bula digital de medicamentos no Brasil. A proposta é que seja incluído nas embalagens de remédios um QR Code para leitura rápida. A diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a inclusão nas embalagens de medicamentos específicos um código de barras bidimensional, o QR Code. As informações coletadas vão servir de apoio para a futura regulamentação da bula digital. Além de direcionar o usuário para a bula digital do medicamento, a ferramenta também vai permitir o acesso a informações adicionais, como vídeos e outras instruções que ajudem no uso adequado do remédio. No primeiro momento, a bula digital será permitida para amostras grátis de medicamentos, os destinados a estabelecimentos de saúde, medicamento de baixo risco, isento de prescrição ou medicamentos com destinação governamental. Em nota, a Anvisa reforçou que, mesmo nos casos em que a implementação da bula digital passa a ser permitida, as bulas impressas devem ser oferecidas caso sejam solicitadas por pacientes ou profissionais de saúde. A proposta aprovada nesta quarta-feira pela Anvisa passou por consulta pública entre dezembro de 2023 e março deste ano. E agora olha só esse caso. Um homem foi preso após tentar entrar na China com mais de 100 cobras dentro das calças, gente. Acompanhe. O homem saiu de Hong Kong e foi até a cidade de Shenzhen. Ele foi parado na alfândega e durante a inspeção, os funcionários perceberam que os bolsos da calça do passageiro tinham 6 sacolas de tecido lacradas com uma fita. Assim que foram abertas, eles encontraram várias cobras vivas de todos os tipos e tamanhos. No total, 104 cobras foram apreendidas, e muitas não são nativas da região. As autoridades chinesas dizem ter intensificado o combate contra o tráfico de animais nos últimos anos. O país é um dos maiores centros do tráfico internacional de animais. E as leis de biossegurança chinesas proíbem a entrada de animais não nativos sem uma permissão específica.
Coragem, hein? E olha, depois de 11 anos e meio, a Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, começou a ser demolida para dar lugar a um memorial. O local ele foi palco de uma tragédia que deixou 242 pessoas mortas e mais de 600 feridos. Mesmo com o tempo chuvoso e baixa temperatura, familiares das vítimas do incêndio de 2013 compareceram a um ato que marcou o início da construção de um memorial. No local onde funcionava a Boate Kiss, a demolição da casa noturna acontece 11 anos e 6 meses após o incêndio que deixou 242 pessoas mortas. A solenidade de demolição do prédio, no centro de Santa Maria, começou no estacionamento do mercado em frente ao prédio, mesmo local usado como base de operações na noite da tragédia. Ao final, familiares foram chamados para a frente da boate e soltaram 242 balões brancos. O letreiro que estava suspenso no local original foi lentamente removido, dando início oficial à demolição. O prefeito da cidade de Santa Maria, Jorge Pozobon, disse que o memorial vai ser um símbolo para não esquecer a tragédia, para que nunca mais se repita. O incêndio na Boate Kiss aconteceu na madrugada de 27 de janeiro de 2013, após o uso de artefatos pirotécnicos dentro da casa noturna. As faíscas atingiram a espuma de isolamento sonoro localizada no teto do local. O fogo se alastrou rapidamente, gerando uma fumaça tóxica. A estrutura do memorial contará com um jardim naturalista circular de flores e um auditório. Ao redor, haverá 242 pilares de madeira, representando cada uma das vítimas. E agora, mudando de assunto, uma estratégia de combate ao mosquito da dengue com larvicida virou política nacional. O objetivo é reduzir população de insetos, sobretudo nas grandes cidades. O Ministério da Saúde divulgou uma nota que estabelece a ampliação da estratégia criada pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, para o combate ao mosquito Aedes aegypti. A expectativa é de que a transformação da medida em política pública de abrangência nacional contribua para reduzir as populações do inseto e a ocorrência de doenças como a dengue, zika e chikungunya, principalmente em cidades maiores. A estratégia envolve as chamadas estações disseminadoras de larvicidas. Potes com 2 litros de água são distribuídos em locais onde há proliferação dos mosquitos. Em busca de um local para depositar seus ovos, as fêmeas se sentem atraídas pela água parada. Mas antes de alcançarem a água, elas são surpreendidas por um tecido sintético que recobre os potes e que está impregnado do larvicida piriprocifeno. A substância adere ao corpo das fêmeas que pousam na armadilha e dessa forma elas mesmas levam o larvicida para os próximos criadouros que encontram, afetando o desenvolvimento dos ovos e as larvas ali depositados. A estratégia deve ser expandida gradativamente pelo país, começando em 15 cidades, escolhidas com base em alguns critérios. Os pesquisadores consideram que a estratégia permite superar algumas barreiras enfrentadas por outros métodos de combate às populações de mosquitos, já que é possível alcançar criadouros situados em locais inacessíveis e indetectáveis. E esta edição fica por aqui. Mais notícias você acompanha ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.